estou aqui hoje para explicar o código C exemplo 2 que eu publiquei no meu blog. O tópico principal deste vídeo é o uso do if e do else. Eu escolhi um exemplo com bastante decisões que o programa fará em tempo de execução, na hora que o usuário estiver lidando com ele. E de acordo com o modo que o usuário utilizar o programa vai seguir caminhos diferentes. Este programa serve para calcular equações. O foco é do segundo grau, mas o usuário pode digitar uma do primeiro grau. Vamos ver o código então? Aqui está o código, certo? No começo, declaramos as bibliotecas stdio.h, que é básica, em todos os programas tem ela, e a math.h, para algumas funções matemáticas que estamos usando nesse sistema, que é a pol, que é a potência, e a raiz quadrada, o sqrt, square root. Declaramos a função, a resolve equação, resolve que recebe 3 valores inteiros. E em seguida, iniciamos a função main. Declaramos algumas variáveis do tipo inteiro e uma do tipo char. O programa inicia exibindo uma mensagem ao usuário para informar o que o programa faz. E em seguida, solicita a entrada de um valor para A. Aqui neste ponto temos o primeiro caso de muitos ifs. Se o usuário digitar o valor 0 para A, o programa pergunta ao usuário se ele quer resolver uma equação do primeiro grau. Pois 0x² é 0. Sem x², não temos uma equação do segundo grau. O programa aguarda o usuário digitar a resposta, que será armazenada na variável resp. E então, a execução segue para o segundo if, que verifica se o valor de A não é 0, para poder calcular a equação. Mas aqui, o programa abre uma exceção, pois o valor de A pode ser 0, mas neste caso o valor de resp deve ser sim. Ou é uma equação do segundo grau, ou uma equação do primeiro grau. Se o valor de A for 0 ou resp n, o programa vem para este código e finaliza. Se a execução entrar neste bloco, o programa vai solicitar um valor para B e um valor para C, e exibir uma mensagem, chama o método resolve equação. Então ele vai entrar no método resolve equação, onde vai ter os parâmetros A, B e C. Nesta função, temos uma cadeia de ifs e elses. Como vocês podem ver, são vários ifs e elses, que resolvem todos os tipos de equações do segundo grau e do primeiro grau. Para este exemplo, montei uma tabela com todas as possibilidades. Estas são as possibilidades que o sistema deve ter conhecimento para fazer o cálculo certo. A equação completa do segundo grau, equações incompletas do segundo grau, equação do primeiro grau, equações mal formatadas, e tudo zero. Vamos testar alguns dos exemplos. Para isso, montei uma mesa de testes, calculei algumas equações na mão e coloquei os valores nesta tabela. Teste 1. Menos x² menos 4x mais 5. O resultado tem que ser menos 5 e 1. Vamos testar? Aqui abriu o nosso sistema. Vamos rever nosso teste. Certo. Aqui eu coloco menos 1, menos 4 e 5. Resultados, menos 5 e 1. Isso mesmo, nosso teste bateu. Vamos testar novamente. Vamos para o teste 2. Teste 2. Teste 2, x² menos 2x menos 3. 1, que é o x², menos 2x, menos 3. Resultados, 3 e menos 1. Legal, bateu de novo. Vamos para o último teste, teste 3.
Último teste das equações do segundo grau. Valor de A, 4, B, 3, C, menos 1. Resultados, 0,25, 1/4, e menos 1. Legal, bateu de novo nossos testes. Então, para equações do segundo grau, nosso programa está calculando corretamente. Vamos para a segunda bateria de testes, equações incompletas do segundo grau. Vamos começar por esta, x² mais x igual a 0. x² mais x, certo? Ou x igual a 0, ou x igual a menos 1. Legal, bateu. Vamos para a próxima. Dois x ao quadrado menos 8. 2x ao quadrado menos 8. X igual a 2. Legal, isso mesmo. Próximo teste. Dois x ao quadrado mais 5x. 2x ao quadrado mais 5x menos 2,5. Temos um erro aqui, pois 2x ao quadrado mais 5x, na verdade, é menos 2,5. E 1,666 seria, no caso, a resposta desta outra equação aqui. 3 menos 5. Vamos testar. 3 e menos 5. 1,67. Ele aproximou. Certo, vamos finalizar por aqui os testes. Vocês ainda podem fazer outros testes. Eu ainda tenho essa terceira bateria de testes. A equação do primeiro grau. Testa se o usuário digitar somente o C e se ele digitar todos os valores como 0. No código, primeiro if é para analisar se o usuário digitou uma equação do segundo grau, analisando se A não é 0. Se for uma equação do segundo grau, o sistema vai entrar neste if. Mas, se não for uma equação do segundo grau, ele vai entrar neste else, que é a parte de equações do primeiro grau ou equações mal formadas. Se for uma equação do segundo grau, ainda teremos outras possibilidades. Ou o B pode ser 0 ou o C pode ser 0. E devemos verificar isso para fazer o cálculo certo. Por isso, primeiro verificamos se o B e o C não são zeros. Se os dois tiverem valores não nulos, o sistema executa este bloco. Ou se o B não for 0 e o C for 0, ele vai executar este bloco. Ou se o C não for 0 e o B for 0, ele executa este bloco. Caso contrário, o B e o C forem zeros, ele vai apenas apresentar esta mensagem. E olhando dentro de uma equação completa do segundo grau, vemos ainda outro if, pois numa equação do segundo grau, a primeira coisa que devemos verificar é se o delta é maior que o zero. Aqui calculamos o valor de delta e aqui verificamos se o valor dele é maior que zero. Pois, se o delta tiver um valor menor que o zero, esta equação não tem raízes reais. Quase terminando, agora vamos fazer as verificações caso o A seja zero. Primeiro verificamos se o B e o C não são zero, para podermos resolver uma equação do primeiro grau completa. Certo? Aqui resolvemos e mostramos o resultado. Mas caso não tenhamos uma equação completa do primeiro grau, ou o B ou o C são zeros. Primeiro analisamos se o B não é zero, se o C for zero. Apenas
apresentamos o resultado, é 0. Ou, caso o C não for 0 e o B for 0, apresentamos a mensagem, o valor digitado é o valor de C. E, por último, se o usuário digitou A, B e C, igual a 0. 0, nenhum valor digitado. Com isso, concluímos nosso estudo de if e else. Espero que você tenha gostado e essas informações sejam úteis para você. Até a próxima.